Se eu queria também fazer uma explicação, eu estava até conversando com a Karen antes, à tarde, a gente estava trocando umas coisas. Eu disse, eu tive lá em Dayatuba e alguém perguntou assim, por que é isso todos somos um para você? E aí eu lembro que veio assim, sabe quando você tem aquele insight, veio assim, imagina que a gente tem bactérias, tem colônias de coisas vivendo dentro da gente, e é como se nós estamos vivendo nesse universo dentro da consciência Melquisedeque. Então você vai pegando várias partes, várias coisas que vão indo, se encaixam mônadas, se encaixa uma série de coisas e chega lá, Melquisedeque, que é a consciência que criou esse universo que a gente vive. Daqui a pouco você chega numa outra consciência similar a Melquisedeque e isso une lá em cima. Então vai indo, uma hora chega lá no todo. Mas entrando nessa parte que o Pava estava comentando, aqui, planeta Terra, para mim, o que eu acredito e respeitando todos que Jesus, Sananda, depois Arcanjo Miguel, depois Mãe Maria, mas esses dois principalmente é quem dão as diretrizes planetárias do que acontece. A gente tem o comando Ashtar, tem o comando Santa Esmeralda, vai ter o comando Santa Ametista, enfim, vários comandos, cada um na sua área específica. O que acontece em relação a esses seres, em relação a essa grade planetária que sempre teve aqui? A gente teve a grade, ela teve uma modificação lá atrás, onde ela impedia de ter muita troca, de ter muito ancoramento nela dessas coisas mais benéficas. Então impedia também um pouco que a luz chegasse no planeta. A gente adentra o cinturão de fótons aqui no braço de Órion, onde essa luz ela entra, vamos dizer, à força. O movimento do cosmos traz essa oportunidade. Então grandes consciências começam a abarcar aqui no planeta. Começam a trabalhar isso. Muitos seres envolvidos, muitas origens cósmicas diferentes, todos no mesmo projeto de levar esse planeta para um outro nível. O que a gente chega? Tentar explicar aqui. Eu expliquei isso numa live. A gente tem, imagina que a grade planetária é isso aqui. Ela tem uma extensão. E dentro dessa extensão toda, a gente vai ter frequências que estão ancorando tudo que a gente cria, pensa, vive, materializa aqui dentro desse planeta. Tá? Que isso seria até esse colapso das estruturas que a gente fala. Com essa nova entrada de energia, essas crianças que estão encarnando, tudo que a gente vibra aqui, tudo que a gente consegue estar abarcando, criando, ele vai modificando. Ele vai, vamos dizer que ela tem essa extensão, né? Isso aqui faz isso aqui, sobe. Então essa zona que a gente tem aqui embaixo, ela dá uma subida. Aqui também. Aquelas zonas frequenciais energéticas mais de baixo, aqui, elas começam a deixar de existir. Porque a grade planetária está modificando, a frequência está modificando. E quando você não tem frequência de sustentação, a coisa simplesmente faz. Isso seria um colapso das estruturas. A gente pode falar de diversas áreas, um canal no YouTube, a gente pode falar de uma empresa. Então, tudo que tem uma frequência muito baixa, que está muito desalinhada com as leis universais, que é o que rege, por isso que eu toquei no nome Comando Ashtar, tem que manter essa ordem, ela começa a se desestruturar. E a gente está vendo isso acontecer. Está vendo muita coisa se modificando e a gente não entende o porquê isso, por que aquilo, parte de economia, parte de uma série de coisas. E quando a gente vai pensar também nessa questão desse controle que tinha aqui, eu até fiz, acho que na outra live que a gente estava aqui, uma analogia. Disse assim, estão sendo removidos esses seres. Os umbrais estão sendo limpos de forma gradativa. Então, está sendo feita vamos dizer, uma faxina planetária. E o que acontece? Quando a gente pensa consciências do astral, tá, fazendo interligação de consciência com seres encarnados para esse funcionamento dessa roda toda, a gente tinha comentado naquela live anterior uma analogia assim, imagina um polvo, tá, que a cabeça dele foi cortada, tá, foi removida, a cabeça foi removida, que eram esses seres que controlavam isso nas zonas astrais aqui do planeta. Então hoje a gente vê os tentáculos, só que eles não têm a parte pensante. Uhum. E nesses movimentos de desespero, eles têm como referência o que eles sempre tinham. Só que eles não têm mais a direção.
Então são movimentos descoordenados. E aí entra que muitas pessoas falam de false flags, que seriam as falsas bandeiras. Vamos lá, a gente está tendo seguido, e quem tem olhos de observar consegue ver. A gente teve no início do ano lá um movimento extraterrestre que deu 3, 4 dias, ninguém mais falou naquilo. Sim, foi um false flag. É como se, como é que a gente pode traduzir isso para o nosso público aqui? Seria algo que é feito intencionalmente para desviar a atenção ou para modificar, fumaça, né? Ou para modificar o entendimento daquela situação. E a gente está tendo várias que elas entra aquela coisa e não se sustenta. Agora teve uns dias a gente teve um negócio lá na Rússia, não vou falar o nome, a gente teve uma movimentação lá que todo mundo pensou, agora vai, e no outro dia acabou. Então assim, essa foi muito louca essa aí. Então assim, são coisas que elas vão casando nesse entendimento, entende? Faz um movimento aqui, mas é aí que entra o que o Papa estava dizendo. Hoje a gente tem um exército de pessoas conscientes que elas questionam tudo isso. Elas não compram mais qualquer coisa. E isso tudo vai para a grade. Então aquela zona que eu estava falando lá da grade, quando você pega ali embaixo, aquela zona frequencial, ela deixa de existir. Ou ela não tem mais sustentação, vai caindo, vai caindo, vai caindo. E isso indica, nas velocidades que tudo está andando, que muitas estruturas vão colapsar rápido. E a gente vai vendo tudo isso. A gente já está vendo, porque muita coisa já está andando. A gente vê muita modificação acontecendo. Então, vamos dizer, qual é a intenção que você coloca nas coisas que você vai fazer? Quando ela tem intenções que elas estão alinhadas com essas leis universais, quando elas têm uma sustentação nessa grade, que você estava falando em prosperidade, né? Para você ancorar uma energia suficiente para colocar aquela atividade em ação e ela se concretizar, ela tem que ter uma frequência energética que está ancorada nessa grade. Então a gente pode se imaginar assim como um ser com vários fiozinhos que saem da gente. E esses fiozinhos, eles estão interligados nessas zonas frequenciais que nós temos, aqui em São Paulo, onde a gente está, isso vai subindo e chega lá na grade planetária. Todo planeta tem uma grade. Muitos fiozinhos estão sendo cortados, desligados, porque sai do holograma coletivo. Dando um exemplo, muito tempo a gente pensou assim, ou a gente vai para o céu ou a gente vai para o inferno, a gente ia para a culpa, que o Pava falou. Éramos instruídos a ter culpa, a pagar-nos, nós não podíamos ter as coisas, maior prisão planetária, nós não podíamos fazer muita coisa, porque era assim que o sistema operava. Quando não tem mais essa sustentação, as pessoas elas não caem, vamos dizer assim, mais nessa, mudou a consciência, aquilo, foi. Então começa a modificar tudo. Então a gente poderia resumir assim, que quando você consegue ter um entendimento de que tudo é energia e ter um entendimento mais quântico, você passa a entender que você tem capacidade, que você é um Jesus que veio aqui fazer milagres, né, como a gente chama, você começa a entender que você pode criar realidades, situações para a sua vida, colocando essa energia, achando a frequência correta, ancorando isso de uma forma. E aí, isso para mim, pelo menos, traz um indicador que a gente dá passos largos muito positivos dentro dessa transição planetária que a gente chama. Então a gente sai de uma posição de pecador para poder criar algo que nunca fomos, né? A gente nem sai dessa posição, porque essa posição inventaram pra gente. Ele quis dizer isso. É um dos grandes hologramas. Então a gente, vamos dizer assim, corta esses laços com isso. E a gente entra numa fase onde entende assim... Porque, só para fechar essa parte, então, eu estava até falando sobre isso à tarde também. Por que eu falei Jesus, ele está no comando aqui? Porque quando a gente raciocina, quando a gente pensa, eu sempre faço isso, você vai chegar numa fé, numa lógica raciocinada da coisa. Como que Jesus organizaria tal movimento? Como que ele faria tal coisa? Eu sempre faço essa pergunta para mim. Jesus é um pai e nós somos filhos. Então, assim, quando eu penso assim no meu filho, o que eu quero para o meu filho? Eu quero que cada coisa que ele faça, ele se sinta culpado. É assim que eu vou criar ele. Ou que cada movimento que ele faz, que ele busca ter um crescimento na vida dele, eu digo, não, você não pode ter as coisas. Porque você precisa estar na miséria para estar conectado comigo.
entende? Então muita coisa está sendo quebrada. Muitas fichas estão sendo viradas, que é o véu caindo. Como que o que um pai quer, ou uma mãe quer para os seus filhos? Eu penso muito assim, o que Jesus quer para a gente? Deus, enfim, como que eles querem? Então muita coisa começa a não fazer sentido. Porque se eu tenho pouca consciência aqui encarnado e eu quero tudo isso de bem, de amor para os meus filhos, imagina uma consciência. Ela vai querer que eu me sinta culpada a cada ato que eu faço aqui. Entende? Isso para mim, o universo inteiro. Isso para mim não bate, sabe? Então, isso a gente está começando a ter de consciência que é lógico que existe lei de ação e reação. A gente não pode sair por aí fazendo o que der na telha. Mas a gente veio aqui, o que um pai quer da gente? Que a gente seja feliz, que a gente experiencie, que a gente faça. Eu até acho que o pior ato que uma alma pode fazer é atentar contra a vida de outra ou de si mesmo. Mas assim, um pai não fica culpando o tempo inteiro cada coisinha que o filho faz e querendo que ele seja um miserável ou qualquer coisa do tipo, porque isso é o que conecta você com Deus. Então, esses hologramas, eu acredito que eles estão sendo gradativamente desmantelados nas faixas frequenciais.